Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade à nossa aula de filosofia. Iremos abordar hoje um assunto bem relevante na história da filosofia, que fala sobre a filosofia cristã e sua ética. Nesse contexto da filosofia cristã e sua ética, eu trouxe para vocês a questão do cristianismo. O cristianismo, ele baseia-se na fé em Jesus Cristo e surge mediante o século I na Palestina. Então, os filósofos do nosso antepassado, eles tinham essa preocupação de trabalhar com o ser humano mediante essa dignidade, que todos tivessem acervo e acesso à aprendizagem. E isso é muito importante. E o cristianismo, ele baseava-se nessa fé em Jesus Cristo. E esses filósofos que trabalhavam dentro do cristianismo, eles abordavam a ética, a disciplina, a moral, os bons costumes. E nós sabemos que a religião é um direito de todos. E nós não podemos generalizar a religião que o outro quer seguir. Nós temos que respeitar as religiões a qual você, ou seu colega, ou a professora escolheu. Então, cada um tem que respeitar essa questão filosófica aí que falamos sobre a filosofia cristã e a sua ética. Então, o cristianismo, ele trouxe uma interpretação inovadora para 3 ideias que esses pensadores gregos, por exemplo, eles tratavam de maneira muito particular. Então, no nosso livro de filosofia, aí nas páginas 40 e 41, nós estamos abordando essas questões, a preocupação que os filósofos gregos, esses pensadores, eles tinham naquela época a respeito do cristianismo. E aí eles nomearam 3 pontos importantes para que nós, seres humanos, e até hoje, pudéssemos ter esses segmentos. Então, o cristianismo, ele fez, esses gregos do passado, eles fizeram essa reflexão. A primeira foi sobre a dignidade humana. Então, é um direito de todos, a dignidade humana é um direito de todos. Nós temos direitos e temos deveres iguais. Hoje nós vivemos em um país que nós temos uma Constituição Federal, uma Constituição ali que está seguindo artigos em defesa, seja das religiões, seja ao meio ambiente, seja ao trabalhador, enfim, a dignidade humana é para todos. Então, esse é o primeiro ponto que os filósofos do nosso antepassado trouxeram para que nós pudéssemos ter um conhecimento de como o cristianismo é importante, como a religião é importante na nossa vida, que ela se preocupa com o ser humano, nós seres humanos, o nosso direito, a nossa crença, o nosso direito de estudar, o nosso direito de ter um trabalho. Então, isso é muito importante. E a liberdade é o nosso segundo ponto. Outrora, no nosso passado, homens, mulheres, crianças, idosos, eles não tinham esse direito à sua liberdade. Olha o processo da escravidão, como foi um processo tão difícil naquele processo. Hoje ainda existe essa escravidão, sim, mas só que hoje nós temos leis. Hoje nós temos como denunciar quando alguém está fazendo alguma coisa de errado. E naquela época não se tinha isso, né? Os burgueses eram que tinham o poder nas mãos. Então, a liberdade também foi um dos pontos importantes dentro dessas ideias filosóficas para com o cristianismo. E os filósofos do nosso passado, eles se preocuparam com isso. Então, eles tratavam
dessas maneiras de como nós, seres humanos, poderíamos ser pessoas melhores, poderíamos conseguir alcançar um espaço mediante a sociedade, uma sociedade justa. Então, a liberdade é para todos. E hoje nós temos esse conhecimento dessa liberdade. No nosso passado, quantos homens lutaram pela liberdade, né, dos escravos, ou lutaram pela liberdade também dos povos indígenas. E assim foram vários direitos que nós hoje temos a seguir. Quantos estatutos hoje temos formado para dar direito, como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos o Estatuto do Idoso também, que eles emanam aí o quê? Liberdade, fala-se de liberdade, de direitos iguais de uns para com os outros. E isso é importante. Então, o cristianismo, ele está relatando essas ideias inovadoras. O terceiro ponto, nesse histórico da filosofia cristã e ética, eles abordam também a consciência interior. Então, eu como pessoa, eu como uma cidadã, e vocês também, quando eu retrato dessa consciência interior, eu estou falando do íntimo. Eu como pessoa, o que é que eu estou observando em mim, o que eu posso melhorar. Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que olhar para mim e observar o que está certo. Eu tenho que concordar. Agora, se eu estiver errado, eu tenho que procurar melhorar como ser humano. Eu tenho que ter essa consciência. Nós estamos observando agora esse processo dessa pandemia no mundo todo, e a consciência do ser humano tem que haver, para que essa doença ela não se expanda mais do que está. Nós temos que ter o nosso, como pessoa, entender que eu tenho que ficar na minha casa, eu tenho que sair em caso de necessidade, ou do meu trabalho, ou eu tenho que resolver algum problema para a minha família. Então, é uma consciência que você tem que buscar também de você. E se as pessoas não se conscientizarem nas coisas corretas, infelizmente, muitas pessoas estão correndo risco. Então, a filosofia, ela se preocupa com esse conhecer cristã e esse conhecer da ética é importante. Então, eu como ser humano, eu tenho que eu tenho que ter essas dimensões. Então, essa consciência interior, ela está focando o íntimo. Então, você, eu e vocês, temos que procurar sermos pessoas melhores, sim. E para isso nós temos como fazer parte de tudo isso, temos eu saber, eu errei e eu procurar me corrigir e não praticar mais os erros. E nós temos que ser humildes, gente. Nós temos que ter humildade, queridos alunos. Temos que ter humildade. Essa humildade faz com que possamos ser pessoas bem melhores. E a filosofia ela está aqui para isso, para nos encaminhar, para nos ajudar. E olha a relação que nós estamos fazendo hoje, nessa manhã, a religião e a ética. Religião e filosofia se encontrando e mostrando caminhos que nós, como seres humanos, podemos sim ser pessoas melhores. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que correr em busca da minha dignidade humana. Eu tenho que estar imbuída com a liberdade, com essa consciência interior. E tudo isso faz parte. Para o cristianismo, todos são iguais. Entre si e todas. Mediante essa capacidade, todos nós temos. Eu coloquei aí uma imagem
é de pessoas dando as mãos, e isso é um relato do cristianismo, porque ele retrata para eu e vocês por igual. Então, nós temos essa capacidade de decidir entre o bem e o mal. É o que eu acabei de falar anteriormente. Então, para o cristianismo, todos são iguais entre si e dotados da mesma capacidade. Olha que interessante. Que coisa maravilhosa se o mundo todo chegasse a essa construção, seríamos pessoas bem melhores, seríamos pessoas humanas de verdade. E para isso, nós temos que decidir entre o bem e o mal. Se eu quero ser uma pessoa do bem, eu tenho que dar continuidade ao bem. Agora, se você faz uma escolha para o mal, meu querido e minha querida, você vai se prejudicar em vários aspectos da sua vida, seja ele espiritual, seja ele no familiar, seja ele no social, quando você escolhe o mal. E nós observamos o mundo hoje, as pessoas, como a mente humana está. Quando você é uma pessoa do bem, você está praticando valores religiosos, valores étnicos para com o outro. Agora, quando você busca o mal, você vai ser uma pessoa que nunca vai correlacionar o sucesso. Você vai sofrer as consequências. Por que a violência está persistindo no mundo? As guerras, né? Isso não faz bem para a humanidade. Então, quando você se alinha com o bem, nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos ser pessoas amáveis, nós vamos ser pessoas com ter um sucesso maravilhoso no decorrer das nossas vidas. Então, o cristianismo, ele está nos proporcionando essa melhoria de vida para conosco, que nós temos essa capacidade, todos nós somos capazes, ninguém tem essa questão de ser incapaz, eu não concordo, eu concordo com a capacidade. Nós temos essa capacidade de sermos pessoas melhores, de buscarmos esse conhecimento, de estarmos nos relacionando uns para com os outros. Nós temos que dar a mão para aquele que está precisando de nós, né? Nós temos que ajudar uns aos outros. E é isso que a religião está nos posicionando. É isso que a filosofia aqui está nos relacionando quando estamos falando de pessoas, de cristã e de ética. Nós estamos buscando o que é melhor para todos. E enquanto as pessoas não entenderem isso, infelizmente vai haver a discórdia, vai haver a desunião. O mal vai permanecer na vida dessas pessoas que estão pensando dessa forma. Mas quando eu e vocês e todos se unirem para fazermos o bem para com os outros, sermos pessoas humildes, sermos pessoas pacientes, nós vamos conseguir vencer tudo. E aí nós estamos relatando um momento difícil na humanidade, no nosso estado, no nosso país também. Mas nós temos a certeza que dias melhores vão ocorrer. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que está nos zelando, que está cuidando de nós. E nós estamos aqui mostrando o lado da religião e o lado da filosofia. Então, o cristianismo, eles fazem esse processo dessa igualdade entre si, que nós temos que decidir ou seguir o bem ou o mal. E nesse contexto da nossa aula de hoje, da filosofia, eu quero deixar bem claro para vocês que para o cristianismo, todos eles são iguais. Não esqueçam disso. Não esqueçam, porque é muito importante você respeitar o seu próximo, você aceitar as pessoas como elas são.
É você ajudar o outro no momento que ele está precisando, mas com educação, educadamente, não envergonhando as pessoas. Chame no particular, meu amigo ou minha amiga, é assim, é por aqui. Isso é muito importante e vai ajudar também as pessoas a serem melhores e elas não ficarem com raiva do outro, levar pelo caminho do mal. Mas nós temos essa capacidade de ajudar o outro, sim. E com essas atividades, com esse assunto de hoje, nós temos atividades. Vocês vão responder as páginas. Primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem também a leitura das páginas 40 e 41, que foi o assunto que nós trabalhamos nessa manhã. E vocês irão responder as páginas 42 e 43 do nosso livro. E que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana abençoada e nos encontraremos na próxima aula e fique em casa. Um grande abraço.